Bom dia, pessoal. Todo descabelado, mas é isso. Tá muito frio aqui. Tô ligando o Fuscão agora. Vou levar minha namorada no trabalho e depois já vou direto pra minha casa. Fechou? Bora que bora. Então, galera, eu tô deixando aqui minha namorada no trabalho. É isso aí. Bora pegar a estrada. Bora que bora. Acabei de chegar. O Fuscão tá ligado, esfriando um pouquinho. E vou tirar as coisas do carro, vou subir, fazer aquele cafezão. E é isso, vão acompanhando. Ó. Na verdade, cheguei já faz acho que mais de 1 hora. Porém, eu esqueci de gravar. Já tô aqui, ó, cafezão, tá? Hoje o dia tá muito bonito aqui em Itapema. Ó o céuzão ali. E tava aqui só de boa, observando os gráficos. O gráfico acabou de tocar naquela região de Forvelli Gap que eu tinha marcado ontem à noite, tá, do diário. E é isso. Hoje não tem notícias, vai ser um dia mais parado. Mas qualquer coisa que acontecer eu vou gravando e registrando aí pra vocês, beleza? Então vão acompanhando. Bora ver o que o mercado vai proporcionar nessa segunda-feira maravilhosa. Bora que bora. Então, galera, já são 4h30. Como vocês podem ver, eu tava aqui fazendo o backtest daquela estratégia lá, tá? Que vocês já sabem. Eu dei uma segunda chance pra ela, porque o pessoal comentou que 2021, 22 foi a pandemia. Aí pode ser por isso que ela não performou tão bem. Então, eu tô testando 2023 em diante. Então, não, é 2023 e 2024. E daí, eu vou registrar aí pra vocês. Acabei de editar o vídeo de ontem, tá? Foi um domingo. Olha a capa que bonita. E o dia hoje tá muito bonito, pessoal. Olha isso. Eu tava até agora editando o vídeo, mas olha que solzão. Lindo, cara. Olha, a praia lá no final. Enfim, agora eu vou tomar um cafezão. Esse café é de manhã. E depois eu venho pra gravar mais pra vocês, beleza? Vou fazer o título ainda do vídeo de ontem. Bora pra cima. Disciplina, foco e execução. Foco no plano, rapaziada. Então, pessoal, vou fazer um cafezão agora e em breve tem novidades, né? Lembra que eu comentei sobre esse colchão para vocês nos vídeos anteriores? E é isso mesmo. Em breve eu tô me mudando de apartamento, tá? Já tá tudo encaixado, tudo certinho. E é isso, pessoal. Vocês vão acompanhando tudo. Em breve também eu vou falar sobre e vocês vão acompanhando. Beleza? Pegar um apartamento mais próximo ainda da praia, literalmente na praia, quase pé na areia, né? Acho que foi o mais próximo que eu já estive da praia, aquele apartamento. Porém, ele é um apartamento um pouquinho mais antigo, porém mais localizado. Tipo, tem academia literalmente do lado, tem padaria literalmente do lado, cara, mercado literalmente do lado. E a praia, que é o mais importante, literalmente pé na areia quase. Então, vocês vão acompanhando tudo aí e bora pra cima. Olha o diazão que bonito. Você tá doido, rapaziada. Bora que bora. Tô aqui comendo um pedaço de bolo de milho, rapaziada. Vocês querem um pedacinho de bolo de milho? Eu amo bolo de milho, tá? Nossa, é bom. E galera, voltando ali pra finalizar o assunto. Aí vocês vão me perguntar: pô, José, tu já vai se mudar, mas como que tu vai se mudar? Sendo que tu nem foi olhar imóveis, nem foi na imobiliária e tudo mais. Aí que tá. Pera aí, deixa eu engolir. Aqui no canal eu já registrei que o meu irmão mora aqui em Itapema também. Porém, eu até já registrei lá o apartamento dele. Eu fui lá um dia e gravei aqui no canal, mas foi lá no início do canal. E por questões de trabalho, ele não vai mais morar em Itapema. Porém, o contrato do apartamento dele lá, ele fez para 2 anos. Entendeu? E esse daqui, o meu, é para 1 ano. Ou seja, ele ainda tem tempo de contrato. E se cancelar o contrato... Opa, caiu um bolo aqui. No meu caso, como tá tudo certinho e tudo mais, eu vou receber o calção, tá?
O calção foi quando eu entrei, ou seja, eu paguei 4.600 de aluguel, mais 4.600 de calção. E o dele não vai precisar da calção, então é só literalmente entrar e assumir o contrato, entendeu? E se ele quebrar o contrato antes da hora, ele vai ter que pagar multa. Então meio que casou certinho as duas ocasiões, entendeu? O término do meu contrato desse apartamento e ele ter que sair de Itapema e não precisar quebrar o contrato. Então eu só vou pegar, assumir e é isso, entendeu? Daí eu não precisei correr atrás de imóveis, tudo mais. Só entra lá, assume e vida que segue. Melhor localização, pertinho da praia. E é só por um tempo também, né, pessoal? Logo, logo eu vou morar também com a minha namorada. Eu já deixei no ar aí pra vocês. Eita, não vou falar muita coisa. Mas fica no ar aí. Em breve novidades. Eu vou ficar ali por um tempo, fazer essa mão também, né? Porque dele não precisa quebrar o contrato, eu só pego e entro lá dentro do apartamento como se fosse ele normalmente. E ele vai morar em outra cidade por questões de trabalho, né? Questões de serviço. E é isso aí. Assim a gente vai levando, vou registrando pra vocês. Ficou até mais perto das coisas lá, dos quiosquinhos e tudo mais. Cara, vai ser top essa nova fase. Claro, não vai ser uma nova fase de anos, não, vai ser meses, entendeu? Que eu vou ficar lá, depois eu vou, igual eu deixei no ar aí pra vocês, vou fazer outros planos, outras coisas, mas vocês vão acompanhando tudo aí. Quem tá no dia a dia aí vai saber de toda a minha vida, a minha jornada, até o dia que eu for viajar, for tirar a Porsche, enfim, comprar meu primeiro imóvel. Vocês vão acompanhando tudo aí, fechou? Comer meu bolinho de milho e bora que bora. Podem ver que nem os copos estão ali atrás mais, ó. Já tá tudo no esquema. Bora que bora. Já são 8h23, já tomei um banho. Eu tava aqui no foco, tava fazendo o backtest daquela estratégia novamente, tá? Aquela que eu já comentei aqui no canal pra vocês. E eu tinha, como eu havia comentado, eu tinha desistido dela, porque eu testei 2021 e 2022 e os resultados foram péssimos, né? Só que alguns comentários falaram que pode ter sido por conta do que aconteceu, né? Da pós-pandemia e tudo mais. Então eu resolvi dar uma segunda chance e tô fazendo o backtest 2023. O resultado tá sendo legal. Só que, o que eu parei para analisar? O gráfico do FX Replay não é o mesmo servidor do gráfico que eu estou fazendo backtest no TradingView. O que acontece? Pode ser também que alguns resultados negativos que deu lá, no gráfico do TradingView não daria, por conta de pontuações e às vezes sweeps diferentes, né? Captura de liquidez diferente, por conta de ser servidor diferente. Então eu comecei a parar para pensar isso e realmente faz sentido, tá? Porque o gráfico do FX Replay é realmente um servidor bem diferente, as movimentações gráficas desse servidor aqui, né? O servidor que eu utilizo é o Forex.com. No XAUSD, nas minhas operações, desde sempre eu utilizei Forex.com. E lá no FX Replay, quando eu fui fazer aquele backtest que eu mostrei aqui para vocês, é outro servidor, entendeu? Eu não lembro o nome ao certo, mas enfim, tô aqui fazendo o backtest, ó. Tá ali anotado, ó. Tá vendo ali, ó, que dá pra ver? Tem as coisas escritas aqui, ó. Enfim, agora eu vou comer algo e depois eu venho pra gente continuar conversando aí. Então vão acompanhando. Então, pessoal, já são 11h30 da noite e hoje eu vou passar uma visão um pouco mais avançada pra vocês. Perfeito. Todo mundo só comenta sobre... Cara, você perde no trade por causa disso, mas ninguém vai um pouco mais a fundo. E hoje eu quero trazer um tópico um pouco mais importante para vocês entenderem, cara, que é muito além de gráfico. A parada, pessoal, o mercado financeiro é muito mais complexo do que só desenhos no gráfico, linhas traçadas, só a cor do gráfico. Cara, é muito mais além disso. E é isso, exatamente isso que eu tento trazer para vocês, entendeu? A minha rotina, os meus pensamentos, as minhas atitudes em frente aos gráficos, entendem? Vocês podem ver, cara, semana passada, por exemplo, eu levei um stop e fiquei a semana toda sem operar, entendeu? Mês passado aconteceu a mesma coisa, teve uma semana que eu levei um stop e fiquei a semana toda sem operar. E na próxima semana veio o take.
Eu fechei um mês muito positivo. Então eu quero passar essa real mensagem para vocês, cara, que é muito além de gráfico, entendeu? Eu posso vir aqui e só explicar só gráfico, só gráfico, só gráfico, só gráfico, o tempo todo. Gráfico, a melhor estratégia para você operar não sei quando, a melhor estratégia, melhor estratégia, melhor estratégia. Cara, você nunca vai ser lucrativo. Se você ficar focando só em estratégia, pô, como eu posso operar? Cara, você não vai ser lucrativo. Confia em mim, cara. Confia em mim. Você vai ser lucrativo quando você ter um conjunto de habilidades, que é o quê? Habilidade no mental, tá? Habilidade em tomar decisões certas em frente ao gráfico, habilidade no gerenciamento, habilidade da estratégia, tá? É uma habilidade no conjunto, não é só a estratégia separado, não é só o gerenciamento separado, o mental separado. Lembra que eu falei para vocês, são pilares. Então, enquanto você não alinha os pilares, você não vai ser lucrativo, cara. Você vai ficar 10 anos da sua vida, 20 anos, você vai ficar até quando, cara, for velho no trade. Você não vai ser lucrativo, cara. Tem um trader que pode começar hoje, daqui a 6 meses ele vai estar lucrativo com os pilares alinhados. Já o trader que passa 10 anos do mercado sem os pilares alinhados, ele vai passar mais 20, 30 sem ser lucrativo. É básico, entendeu? Então hoje eu vou passar uma visão um pouco mais avançada e eu espero que eu agregue na sua vida. Fechou? Primeira coisa, pessoal, eu botei uma imagem aqui, tá? E eu traduzi essa imagem porque originalmente ela vem em inglês e resumi também, tá? No caso aqui, ó, eu posso desagrupar, deixa eu achar aqui, ó. Desagrupar, se eu tirar esses títulos, vai ter outros nomes, tá? Mas eu resumi para não ficar tão bagunçado para vocês, ó, entendeu? Basicamente, pessoal, o que a gente tem aqui, tá? Isso daqui, esses nomes são nomes das vias, tá? E, de fato, esses daqui não são os nomes das vias, são os nomes dos pontos que levam as vias, entendeu? Mas eu vou botar os nomes das vias para ficar mais simples, fechou? Então, primeira coisa, pessoal, a via mesocortical, tá? Que é a via azul, ela é a via, beleza? Do córtex, que é a via da decisão racional. Fechou? Eu vou só falar os nomes aqui para depois eu vir e falar detalhadamente sobre cada uma, tá? Então, a via roxa, que é a via mesolímbica, ela é a via da recompensa imediata. A via em amarelo, que é a via nigrostriatal, ela é a via dos hábitos automáticos, ok? A via em verde, que é a via tuberoinfundibular, é a via de resposta ao estresse, tá? Então, eu vou adicionar essa imagem quando eu estiver falando, mas eu já quero dar um pequeno resumo para vocês já irem olhando essa imagem e irem conhecendo um pouco mais de cada via, tá? Então, agora eu vou falar sobre elas. Então, pessoal, o que vocês estão vendo nessa imagem são as principais vias de dopamina do cérebro, do nosso cérebro, do meu cérebro, do seu cérebro. Esse sistema aqui, dessas vias, é o sistema responsável por controlar o nosso dia a dia operacional, tá? Ou seja, quando a gente tem um trade vencedor, quando a gente tem um trade perdedor, é esse sistema responsável pelas nossas atitudes em frente ao gráfico. É exatamente esse sistema que é responsável por fazer a gente terminar o dia seguindo o nosso trading plan ou terminar o dia devolvendo literalmente tudo que a gente fez para o mercado, quebrando nossas contas e enfim, é esse sistema que está acompanhando a gente no dia a dia, tá? Na nossa rotina de trader. Então a primeira via, pessoal, vou deixar aqui na imagem, é a via na cor roxa, que é a via mesolímbica. No que essa via influencia, tá? No dia a dia, quando a gente acerta uma operação, e muitas vezes a gente acerta uma operação que já vai direto para o alvo, ou paga rápido, ou enfim, a gente tem aquela sensação de, poxa, que operação linda, cara. Quando a gente tem esse tipo de sensação, essa via mesolímbica, ela é ativada. É o sistema do cérebro, o sistema de recompensa do nosso cérebro dizendo, poxa, isso foi bom, vamos fazer de novo. E é exatamente essa via que causa essa sensação e te mantém preso na tela no dia a dia, tá? Fazendo você pensar assim, pô, vou buscar mais uma operação, vou buscar mais uma operação.
ela dá uma falsa sensação de prazer momentâneo ali, fazendo você ficar preso o dia todo na frente do gráfico procurando oportunidades aonde não tem, entendeu? Então, pessoal, eu vou explicando as coisas aqui e vocês vão ligando os pontos, porque, cara, é tudo uma ligação, cara. Desde quando você acorda, seus pensamentos que geram as suas atitudes, que geram suas ações na frente do gráfico, cara, é tudo uma ligação. Então, eu só tô explicando por cima, assim, eu não vou entrar muito a fundo, tá? Eu vou explicar bem por cima. Fechou? Mas vocês vão entender muito, cara, porque tudo faz sentido. A gente não foi criado pro mercado, a gente é totalmente... a gente tá todo dia em desvantagem no mercado, e entendendo sobre cada coisa e evitando cometer esses erros, você vai evoluir e, consequentemente, você vai ter resultados. A segunda via, pessoal, é essa via aqui, ó, a via em azul, tá? Essa é a via mesocortical. Essa via é responsável pela decisão lógica, pelo planejamento e pelo controle do impulso. No trade, pessoal, no que ela se aplica? Ela é meio que o freio de mão pra gente não fazer besteiras, tá? Mas quando a via roxa, que é a via mesolímbica, ela tá ativada, a gente meio que deixa essa via de lado, a via em azul, que é a responsável por segurar nós de fazer besteiras em frente ao gráfico. Então, a gente tem esse sistema de proteção, que é meio que um freio de mão, como eu havia comentado, só que quando a gente tá ali no calor da emoção, de, pô, quero mais um trade, quero mais um trade, quero mais um trade, essa via, que é o freio de mão, ela fica desativada. Então, a gente começa a agir mais por impulsão, entendeu? Então, ao invés de você parar no primeiro stop, parar no primeiro trade, ou seja, você definiu, sei lá, vou abrir 2 trades no dia, você não para, entendeu? Você deixa ser dominado pela dopamina, entendeu? Da sensação de, pô, foi bom abrir um trade, eu quero abrir outro trade, eu quero abrir outro trade. E, consequentemente, você fica nesse ciclo, entendeu? Então, algumas áreas do seu cérebro meio que impulsionam pela dopamina você a cometer erros. E daí você vai ficar na frente da tela do computador. Pô, vou abrir mais uma operação, vou abrir mais uma operação, vou abrir mais uma operação. E quando você vê, você derreteu toda a sua conta. Você, enfim, perdeu mais do que devia e fica cometendo esses erros que você já sabe que não deve cometer. Em resumo, pessoal, a via azul, tá? Ela é feita para te segurar, porém, quando você tá naquela busca de mais trades no dia, ela não consegue te segurar. E, consequentemente, você sai do plano. Você começa a falhar com você mesmo, entendeu? Você começa a buscar trades onde não tem, entendeu? Sempre naquela sensação de dopamina, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E é exatamente por isso, cara, que eu recomendo para todo mundo, tenha poucas operações no dia, entendeu? É menos quantidade e mais qualidade. Você pode voltar lá no início do meu canal. Eu sempre falei isso. Menos quantidade e mais qualidade. Quando você começa a focar em mais qualidade, cara, você não se deixa abrir qualquer trade. Você não vai ficar procurando qualquer trade. Você sabe que a operação vai vir para você no momento certo, quando os padrões ali, as confluências se alinharem. Você sabe que o trade vai vir. Não precisa ficar caçando trade todo dia, pessoal. Vocês não precisam operar todo dia. Entendeu, cara? Quem opera todo dia é porque, de fato, tem uma estratégia historicamente comprovada que, se operar todo dia e com regras rigorosamente rígidas, que ele vai seguir rigorosamente no dia a dia, aí é tudo bem. O cara consegue tirar dinheiro operando literalmente todo dia, desde que seja historicamente comprovado e tenha regras que façam ele, a hora que ele estiver cometendo ali alguns erros e tudo mais, segurem ele para ele não cometer erros, de derreter a conta num dia só, por exemplo. Então, tem pessoas que operam todo dia e ganham dinheiro, tem. Só que, cara, se você começou agora, não tem autocontrole, fica se auto-sabotando toda hora, não opere todo dia. Busque por menos quantidade e mais qualidade. A hora que você aplica isso, cara, o seu game muda. E agora, pessoal, eu vou falar sobre uma coisa muito importante. O que leva o overtrade? Da onde veio o overtrade? Tipo, pô, beleza, overtrade, mas como que surge o overtrade? Então, pessoal, a via em amarelo, a via nigrostriatal, tá? Ela é responsável, pessoal, por controlar a coordenação motora e os hábitos. No trade, depois de você, tipo, ganhar e perder várias vezes, o seu cérebro cria o hábito, pessoal, por conta dessa via, de clicar sem pensar.
Então você começa a clicar, 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 clicar. É igual eu havia comentado em um dos vídeos anteriores ali. Você começa a clicar sem pensar, é como se tivesse uma venda, assim. Alguém tampou os seus olhos e você só tá fazendo sem pensar, não quer saber de nada. Pô, eu quero recuperar, quero terminar o dia no 0 a 0, no positivo. E quando a venda sai assim, pô, conta quebrada, o saldo negativo, era para perder 2%, perdeu 10% no dia. E tudo isso causa o overtrading, entendeu? Essas vias, a dopamina, cara, todas as coisas se ligam, entendeu? E eu gosto de falar que é além do gráfico, pessoal, porque, tipo, cara, às vezes são coisas bobas. Por exemplo, você teve alguma discussão no trabalho, você brigou com a mulher, brigou com o marido, discutiu com o filho, com o familiar. Cara, qualquer coisa, qualquer probleminha pequeno que você tem na sua vida pessoal, quando você vai pra frente dos gráficos, cara, vira uma bola de neve, entendeu? Tipo assim, você já senta na frente do computador assim, impaciente. Pô, cara, eu preciso sair dessa vida, eu não aguento mais essa vida, cara. Toda hora alguém discutindo, alguém pressionando, eu preciso fazer dinheiro. E nessa que você se ferra. Nessa que eu me ferrava. Pressão, não aguentar a pressão. Mesmo pressionado, vai pra frente do gráfico e decide que vai mudar de vida do dia pra noite, que vai fazer o trade do 1.000.000. E, cara, não é tão simples assim, entendeu? É muito mais complexo, pessoal. É por isso que eu falo, cara, desde o momento que você acorda até o momento que você senta no gráfico, tudo o que aconteceu antes vai influenciar, cara. Por isso que eu falo, não vai pra frente do gráfico se você tá mal-humorado, não vai pra frente do gráfico se você, cara, discutiu, se você teve alguma coisa, tá com alguma coisa te atrapalhando psicologicamente, cara, você vai dar margem para você derreter a sua conta. Você vai dar margem para você cometer muitos e muitos erros, entendeu? Você tem que ir para frente do gráfico, pessoal, com a mente limpa. E essa é a realidade, cara. É muito difícil. É por isso que é difícil. É por isso que é difícil vencer no trade. Entendeu? Porque quem é CLT, acorda cedo, pega ônibus, tem que ficar cumprindo regras dos outros, cara, é extremamente estressante isso. E daí o cara já vive uma vida dessa, uma rotina dessa e vai pra frente do gráfico, é só pra cometer erros. Por isso que é difícil, pessoal. Por isso que é extremamente difícil vencer no trade. Ainda mais para quem tem uma rotina extremamente estressante. Então, cara, você tem que criar hábitos e fazer coisas que vão aliviar o seu estresse, a sua ansiedade antes de chegar no gráfico, entendeu? Sabendo que a sua realidade é uma realidade extremamente estressante, que você, cara, fica com raiva o dia todo, só coisa negativa o dia todo, você tem que aceitar a sua realidade e tomar decisões antes de chegar no gráfico, tomar atitudes, né, que vão aliviar. Não sei, cara, vai dar uma caminhada, vai fazer uma academia, cara, qualquer coisa que vai fazer você chegar na frente do gráfico com a mente um pouco mais aliviada. Se você não consegue evitar uma rotina estressante, tente aliviar a sua rotina estressante. E, consequentemente, os seus resultados no trade vão melhorar, entendeu? A outra via, pessoal, é a via em verde, tá? É a via tuberoinfundibular. Ela é a via, pessoal, responsável por regular os hormônios e as respostas fisiológicas ao estresse. No mercado, o que ela influencia? Ela é a via responsável pelos batimentos acelerados, pelo suor, pelo estresse na operação e pela tensão muscular. Então, o que é essa via responsável? Ela é responsável por fazer a emoção te dominar na hora da operação, entendeu? Quantas vezes, cara, você tava naquela operação, que a operação andou um pouquinho, voltou pro stop e você começa a olhar aquele stop assim como se você ficasse olhando assim e ia mudar alguma coisa. Você fica olhando assim fixo pro stop. Cara, por favor, volta. Por favor, volta. Meu Deus, se voltar, eu prometo que eu faço tal coisa. Por favor, meu pai, por favor, me ajuda. E você fica nessa. E essa via é responsável por fazer isso. Por deixar a emoção te controlar na hora da operação. Então, quando você vê o trade, após abrir a operação, quando você vê o trade, tipo, negativando um pouquinho, tipo, cara, o trade deu um pouquinho de drawdown, sei lá, tá lambendo o seu stop,
essa via é ativada e você começa a suar frio, começa, sabe, o coração assim, ó, tu, e começa, meu Deus, o que eu faço, meu Deus. E isso é um sinal que você não está pronto psicologicamente para o mercado, cara. Porque o mercado nada mais é do que probabilidades e aceitar o risco. Matemática, entendeu? Então, você tem que estar ciente, cara, que toda operação pode te dar stop. Você tem que entrar na operação já ciente que você vai perder aquele valor. Se você ganha, se dá um take, é só um bônus, porque você já tem que entrar na operação ciente. Pô, eu vou perder nessa operação $1.000, beleza? Porque se você entra numa operação contando com um take, cara, aí essa via é ativada, entendeu? Você deu margem para o erro, deu margem para a emoção te controlar na frente do trade, na frente dos gráficos, né? E, consequentemente, você começa nessa de, pô, por favor, cara, se voltar, eu prometo que eu vou fazer diferente. Se voltar, eu prometo que eu vou encerrar o dia. Eu prometo. Você fica prometendo. E, cara, às vezes o trade volta, te dá take e você comete o mesmo erro na próxima operação. E é basicamente isso. Eu fazia muito isso, cara. Tipo assim, eu abri a operação e eu ficava, pô, essa operação não pode me dar stop. Como que é possível que essa operação vai me dar stop, velho? Tem que ir no meu take, mas a realidade, pessoal, é que a gente não controla nada. A única coisa que a gente controla é fazer a análise, que é seguir o nosso trading plan historicamente comprovado que funciona, apertar no botão. Só. O que o mercado vai fazer depois a gente não pode controlar, cara. A gente não pode controlar. Entendeu? Essa é a realidade. Então aceite esse fato. Então, pessoal, perceba, cara, que não é só a questão de disciplina. Não é só questões básicas que todo mundo fala, cara. O jogo, é só a ponta do iceberg que é falado, cara, mas o jogo é muito mais embaixo. O iceberg tem muito mais coisa embaixo. Entendeu? Tem muito mais coisa no fundo a ser falado. Ah, eu não tenho disciplina. Falar, eu não tenho disciplina é muito fácil, cara. Mas na realidade, existe uma batalha química acontecendo dentro de cada um a cada trade. Quando abro um trade, existe uma batalha química acontecendo no meu cérebro. Você e qualquer outra pessoa que abra um trade, cara, existe uma grande batalha química invisível acontecendo dentro do nosso cérebro. Então, pessoal, entender isso, entender e respeitar esse processo químico do nosso cérebro é o que separa quem sobrevive no mercado de quem entrega tudo, entendeu? Entender que não é só gráfico, não é só uma estratégia. Cara, o jogo é muito além, cara. É você acordar, você aliviar o seu estresse antes de chegar no gráfico, entendeu? Você evitar o caos na sua vida, o caos da sua vida, antes de chegar no gráfico. Porque se você tá com a sua vida no caos, tipo, cara, tudo bem, é foda uma rotina difícil, cansativa, uma rotina pesada é foda. Mas se você levar isso para os gráficos, você nunca vai ser lucrativo, cara. Você pode tentar 1001 coisa, você não vai ser lucrativo. E você vai ter que achar formas de aliviar o seu caos pessoal antes de chegar no gráfico. Porque se você chega no gráfico, cara, e você vai depositar literalmente todo o seu caos no gráfico, e consequentemente o gráfico vai se refletir o que você está fazendo. E consequentemente, se a sua vida, se você chega no gráfico com a vida estando no caos, o gráfico só vai jogar para você de novo os resultados negativos. Se você chega aliviado, pô, cara, hoje eu vou sentar na frente do gráfico, eu vou fazer o que está no meu trading plan, tá? Deu take, deu stop, eu vou fechar o gráfico, vou me levantar e vou sair, só volto amanhã. Consequentemente, isso é uma atitude extremamente boa. O gráfico vai jogar para você resultados positivos. Pode ser, cara, que você vai levar um stop, 2 stop, 3 stop em dias seguidos. Um dia levou stop, no outro dia levou stop, no outro dia levou stop, mas isso faz parte. Se você seguir literalmente todos os dias fazendo a mesma coisa, no final da semana, no final do mês, o gráfico vai jogar os resultados positivos para você, entendeu? E pessoal, foi um comentário do vídeo anterior que me deu a ideia de falar sobre isso no vídeo que eu tô gravando agora, tá? Eu vou deixar, inclusive, o comentário do amigo aqui, tá? Se eu não me engano, ele já havia comentado outras vezes que ele passou em mesa proprietária e acabou perdendo exatamente por isso que eu falei para vocês,
por conta dessas atitudes que eu falei para vocês. Overtrade, não aceitar stop e tudo mais. Então, com base nesse comentário dele, eu vou falar o que deve ser feito para melhorar isso, fechou? Então, pessoal, me responde uma coisa. Mais alguém aí, além desse amigo aqui, que já bateu aquela operação perfeita, fez um lucro gigante e logo depois, quando se deu conta, devolveu tudo pro mercado? Teve mais pessoas? Cara, se já aconteceu alguma situação dessa contigo, calma, respira, que o que eu vou falar nesse vídeo, tá? Por mais que eu já falei várias coisas valiosas até esse momento, mas o que eu vou falar a partir de agora pode mudar o seu jogo, entendeu? Pode levar o seu nível, pode virar alguma chave na sua cabeça. Então, acompanhe até o final. Então, pessoal, resumindo, tá? Não vou enrolar tanto, vou passar realmente o que funciona, o que deve ser feito, o que vai te ajudar, tá? Então, quando você acerta uma operação, pessoal, que dá ganho, o seu cérebro, ele entra em festa. Então, quando a gente tem um take lindo, maravilhoso, a gente vê os lucros na tela, o nosso cérebro, o meu cérebro, o seu cérebro, ele libera uma carga de dopamina, uma descarga de dopamina, tá? E essa dopamina que a gente tem ao levar um take é a mesma dopamina que faz as pessoas se viciarem em jogos de cassino, tá? Quantos parentes seus, ou até mesmo você, já deixou muito dinheiro para aquele tigrinho em roleta e tudo mais? Enfim, cassinos, vícios, cassinos, negócio sério. E é a mesma dopamina, a mesma energia, eletricidade que é liberada após a gente ter uma operação vencedora. Então, esse pico de dopamina, pessoal, ele te deixa confiante demais e ao mesmo tempo cego para tomar mais riscos. E aí que vem a armadilha, cara. A gente continua olhando o gráfico em busca daquela sensação de novo, em busca daquele prazer, aquela descarga de dopamina no nosso cérebro. Só que, tipo, a gente não consegue enxergar isso. É um negócio invisível que acontece quimicamente no nosso cérebro. Só que na realidade, cara, o mercado, pessoal, não tá nem aí pro que eu ou pro que você quer, entendeu? Após você ter a dopamina de pegar mais trades, ele apenas vai te entregar mais trades. Só que, consequentemente, quando você sai do seu plano, os trades ruins vêm, entendeu? Uma coisa é pegar os trades ruins dentro do seu plano, porque você pega um trade ruim e para. Só que quando você foge do seu plano, está só pela sensação de prazer momentâneo, que é a dopamina, tá? Você fica cego e começa a abrir operação, 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 operação. Só que o mercado não tá nem aí, ele apenas vai te entregando. Só que você age no impulso e não percebe que você está abrindo mais operações. E aí, é exatamente isso que faz você começar a devolver os lucros que você teve após ter uma operação vencedora. Então, quando você começa a perder, cara, a dor da perda é tão grande que o teu cérebro te empurra a correr mais riscos para tentar zerar aquela perda. Ou seja, o teu cérebro não aceita a perda. Você não está conseguindo seguir o seu trading plan de levar um stop e parar. E daí, consequentemente, o teu cérebro te empurra a abrir mais operações para tentar buscar o 0 a 0 e não aceitar fechar um dia no negativo, sabendo que é totalmente normal e natural do mercado fechar um dia no negativo. Então, por conta da batalha química que está rolando no seu cérebro, o seu cérebro te empurra a buscar mais trades para tentar zerar aquela no dia no 0 a 0 ou um pouco no positivo. Só que, consequentemente, é natural de fechar o dia no negativo. E daí, ao invés de você encerrar o dia que já estava aqui embaixo, você vai e encerra o dia aqui embaixo, quebra a conta, perde tudo, entendeu? E é exatamente essas lógicas que eu falei aqui, pessoal. Tudo isso se aplica a literalmente ao que prende as pessoas nos vícios das drogas, nos vícios de jogos, de cassinos online, no vício do tigrinho. A lógica que se aplica no trade é literalmente igual a tudo isso que eu falei. Drogas, bebidas alcoólicas, entendeu? Todos os vícios que existem. É a mesma lógica que se aplica no trade, cara. Então, não é porque você não tem disciplina, é que você tá preso num ciclo químico e emocional que o mercado sabe explorar.
entendeu? Você acha que o mercado foi, simplesmente criado, só o gráfico ali. Não, cara, por trás dos gráficos, por trás das corretoras, principalmente, cara, tem estudos do nosso cérebro, estudos de como que as pessoas funcionam, tudo para fazer a pessoa perder. Por isso que o trade é tão difícil, porque não é só desenhos no gráfico, não é só uma estratégia, um movimento gráfico, uma previsão gráfica. Não, cara, os caras estão literalmente estudando como as pessoas funcionam no trade, tudo para jogar contra. Se as pessoas perdem quando acontece isso, a gente vai induzir as pessoas a acontecer isso para elas perderem. E é assim que o mercado financeiro funciona, entendeu? O mercado financeiro sabe explorar cada ponto fraco de cada um. Ganância, raiva, ansiedade, entendeu? Medo. O mercado sabe explorar perfeitamente cada ponto fraco de nós, seres humanos. Então, pessoal, eu vou passar algumas soluções que eu apliquei e que, se você aplicar rigorosamente no dia a dia, você vai ter resultados. Você vai sair desse ciclo, beleza? Então, pessoal, se você quer sair desse ciclo, faça isso. Primeira coisa, defina um alvo para o dia, seja em valor financeiro, seja em risco-retorno, RR, ou seja em porcentagem, mas defina um alvo. Pode ser duas coisas, risco-retorno ou porcentagem, pode ser as três coisas, mas defina um alvo, entendeu? Primeira regra, anote isso num caderno, defina um alvo para o dia. Bateu nesse alvo, bateu na porcentagem desejada, bateu no risco-retorno desejado, fecha o MetaTrader. Cara, não importa o que aconteça, fecha o gráfico, fecha o MetaTrader. Pode aparecer a operação unicórnio na sua frente, a operação mais linda que você acha que você pode tacar a casa, depositar literalmente todas as esperanças naquela operação, que é a operação mais linda da sua vida. Não importa. Fecha o MetaTrader. Se já bateu no seu alvo que você definiu, fecha o MetaTrader, entendeu? Segunda regra, aquilo que eu já comentei para vocês, menos quantidade e mais qualidade. Ou seja, define um valor máximo de operações por dia. No meu caso, pessoal, eu abro uma operação por dia e rara as vezes que eu abro duas operações. E isso que eu opero Nova York e Ásia. Eu opero 2 sessões e só pego um trade por dia. Entenderam? Então é menos quantidade e mais qualidade. Enquanto você focar em mais quantidade, você sempre vai ficar nesse ciclo de dopamina, enfim, tudo que eu expliquei até agora. Então a segunda regra, defina o máximo ali de operações para abrir no dia, tá? Seja 1, 2 ou 3 operações, enfim, como for no seu trading plan, mas você tem que ter um limite de operações diário. Se, cara, você definiu 2 operações, por exemplo, abriu uma, deu stop, abriu outra, deu stop, cara, sai do gráfico e só volta amanhã. Sai do gráfico e só volta amanhã. Se você não começar a fazer isso, você sempre vai ficar nesse ganha, perde, devolve tudo. Ganhei um monte, devolvi tudo e mais um pouco. Você sempre vai ficar nesse ciclo. Defina, regra número 2, defina um limite de operações por dia, bateu o limite, fecha o gráfico. Terceira regra, se você teve uma operação vencedora, saia do gráfico. Saia do gráfico. Se você teve uma operação que deu um pouquinho mais do que você tinha definido, saia do gráfico. Entendeu? Saia do gráfico. Por quê? Quando você define que, por exemplo, você vai ganhar $1.000 no dia e você ganha 1.100, você vai querer, abrir outra operação para arriscar o que você ganhou de sobra. Se você perde, ou seja, você arriscou um pouquinho ali e voltou o saldo para 900, por exemplo. Se você ganhou 1.100, o seu alvo era 1.000 e você termina o dia em 900, cara, você vai estar com sangue nos olhos para voltar o saldo para 1.000. Vou definir a meta ali porque eu defini 1.000, tem que voltar para 1.000. Consequentemente, você começa.
o saldo estava em 900, abriu a operação, levou stop, cara, aí que piora. Aí você já entrou no ciclo e você vai quebrar, derreter a conta no dia e você nem sabe, entendeu? Você fica com a vista tampada assim, ó. Pô, vou abrir outra, vou abrir outra, vou abrir outra, quando olha assim, meu Deus, fechei o dia no negativo. Eu tava com o saldo positivo, fechei o dia no negativo. Então, ao bater um take ou ao bater um lucro um pouco maior do que você definiu, saia do gráfico. Faça isso por você. Eu tenho certeza que você vai melhorar, cara. E a quarta regra, pessoal, a regra, uma das mais importantes, tenha todo o seu checklist, as suas regras definidas antes de chegar no gráfico. Antes de abrir o gráfico, tenha literalmente tudo que você já vai fazer definido. Eu só vou entrar na operação quando isso se alinhar. O meu gerenciamento é isso, meu limite de operações por dia é isso, quanto de porcentagem que eu vou entrar na operação é isso, entendeu? Se me der um stop, eu vou fazer o quê? Sair do gráfico. Vai preenchendo. Ah, o fluxo se alinhou? Beleza, correto. Eu vou entrar na operação com o gerenciamento certo? Beleza, correto. A operação me deu stop? Beleza, correto. O que eu tenho que fazer? Sair do gráfico? Beleza, correto. Sai do gráfico. Entendeu? Mas tenha tudo definido antes de entrar no gráfico. Tenha tudo escrito, seu checklist antes de entrar no gráfico. Então, por exemplo, se eu bater minha meta, eu encerro tudo e fecho todas as janelas e vou passear com o cachorro. Se eu tomar 2 stops, eu fecho tudo, encerro, fecho todas as janelas, vou tomar um café, vou dar uma caminhada, vou para academia, vou jogar futebol. Tenha tudo definido. E pessoal, tudo que eu falei até agora pode parecer simples para alguns, avançado para outras pessoas, porém, isso muda totalmente o game do mercado financeiro, pessoal. Porque aplicando isso e entendendo, respeitando tudo isso que eu falei, você para de tomar decisões no calor da emoção e começa, cara, a operar com o cérebro frio, desligado de ganância, de medo, de ansiedade, entendeu? E é exatamente isso que o mercado financeiro não quer que você faça. E é exatamente isso, essas atitudes simples, que vão te trazer os resultados que a grande maioria não tem. Por que que eu tenho resultado? Porque eu tenho hábitos simples que me impedem de cometer erros. Por que que a maioria não tem resultados? Porque elas não fazem isso que eu falei para vocês, cara. Não seguem as regras, não tem um trading plan sólido para seguir, não respeita o processo do mercado. Consequentemente, o dinheiro, sabendo que o dinheiro passa de mão em mão, o dinheiro sai das pessoas que não têm isso, das pessoas que só perdem, das pessoas que não conseguem viver de mercado, para o meu lado, que é as pessoas que vivem de mercado, as pessoas que têm lucros consistentes. Então o dinheiro sai da mão dos impacientes e vai para a mão dos pacientes. Entendeu? Parece simples, mas é muito mais complexo. E se você aplicar literalmente isso que eu falei para vocês, cara, a chance de vocês evoluírem e de fato se tornarem consistentes e lucrativos é extremamente alta. Então, pessoal, uma frase para vocês levarem para a vida e toda a carreira de trade de vocês. O gráfico, o mercado financeiro, Forex, B3, criptomoeda, ele não vem e tira o seu dinheiro. É você que entrega o seu dinheiro para o mercado. Quando você entende o peso dessa frase, aí o game muda. É você que entrega o dinheiro para o gráfico quando você deixa a sua biologia e as suas emoções comandarem você no dia a dia operacional. Então, cara, quer parar de quebrar conta, quer parar de devolver os lucros, quer parar de cometer todos esses erros que você comete? Respeita o seu plano como se fosse vida ou morte. Respeita o seu plano, porque no final das contas, é sobre respeitar o trading plan. E também, pessoal, outra coisa, no final das contas, no trade, não é sobre ganhar rápido, é sobre quem sobrevive. Porque quem tá nessa de ganhar rápido, perde. O dinheiro é retirado deles
E quem está sobrevivendo no mercado, o dinheiro é passado para quem sobrevive no mercado. E quem sobrevive no mercado, quem aguenta os períodos ruins, os dias de stop, as sequências de loss, tudo de ruim do mercado. O cara sobreviveu. No final, ele sempre acaba ganhando, porque a matemática está ao favor, as probabilidades estão ao favor. Então, quem está na de ganhar rápido, vai perder o dinheiro, e o dinheiro é passado para quem está sobrevivendo no mercado, para quem aguenta drawdown, para quem aguenta fechar um mês no negativo e mesmo assim conseguir dia após dia fazendo a mesma coisa que ele fez ao fechar o mês no negativo, confiando no trading plan, entendeu? Confiando no plano operacional, o dinheiro vai vir, porque o cara sobreviveu ao período ruim e consequentemente no período bom ele vai lucrar e vai matar aquele mês ruim e ainda deixar ele no lucro. Então, sobreviver é mais importante do que ganhar rápido no mercado financeiro. Já são 00:40, pessoal. Eu tava aqui fazendo o backtest, né? Eu botei o fundo em azul aqui do TradingView para dar um reflexo, um efeito ali no meu rosto. Eu também deixei o fundo aqui do LED em azul. E aqui tá o mapa, né, que eu trouxe esses tópicos para vocês. Então, eu vou tentar, pessoal, todo vídeo, eu tô tentando botar um PDFzinho de resumo sobre o que eu falei no vídeo. Então, esse vídeo, eu vou tentar, antes de dormir, tentar montar um PDF com algumas coisas escritas, resumidamente, o que eu falei ao decorrer de todo esse vídeo, e vocês podem baixar aqui no link da descrição, tá? Assim como eu falei sobre o mapa mental, eu falei sobre sessões do Forex, eu vou botar mais um PDFzinho para vocês, beleza? De bônus aí para quem tá assistindo até o final dos vídeos. Pessoal, daqui uns dias eu não vou ter mais essa vista do meu quarto, essa vista maravilhosa, né? Falei que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho dois lados para ver. Aqui é o lado da praia, ó, a praia é lá no final. E também tem o lado das montanhas. Ó, ali do outro lado tá escuro, tá nublado, não dá para ver, mas tem montanhas lá atrás. Porém, é pelo um motivo bom, pelo menos a gente vai estar literalmente com o pé na areia, morando o pé na areia, né? Tipo, cara, só literalmente eu descer do prédio eu tô na praia, então vai ser muito bom, eu vou poder produzir vários vídeos, né? Caminhando na praia, e vou poder ir mais na praia. Querendo ou não, aqui é perto, tá? Aqui dá uns 700 metros da praia, só que lá é literalmente descer do prédio e tá na praia, então, cara, extremamente top. Eu vou gravar todo o processo aí pra vocês, um processo aí de desmontagem das coisas, né, levando as coisas pra lá. Enfim, tudo vai se encaixar como tem que encaixar. Inclusive, eu tava tomando um energético aqui, ó. E é isso. Tava tomando pra me dar ideias do que falar nesse vídeo, do que eu podia comentar pra vocês e tudo mais. E é isso, pessoal. Acho que eu já vou finalizar esse vídeo, já vou dar um foco para editar ele, porque eu também tenho que tirar um tempo para criar o PDF que eu falei que eu ia criar, né, sobre esses assuntos que eu falei. Então, isso demanda tempo, né, demanda energia, criar um PDF ali com os tópicos que eu falei. E é basicamente isso, pessoal. Agora é 00:44 e é isso. Todos os vídeos eu tento trazer assuntos importantes que vão agregar na sua caminhada. Por mais que eu já falei que esses vídeos que eu posto aqui no YouTube é apenas um registro da minha vida, eu já falei também que eu sempre tenho duas opções. Gravar um vídeo de 3 minutos onde eu acordo, opero e não falo nada com nada, ou realmente gravar um vídeo registrando a minha vida e ao mesmo tempo passando um conteúdo de valor para você que tá me acompanhando, entendeu? Querendo ou não, no começo, quando eu iniciei esse canal, eu gravava os vídeos só pra mim ver daqui a 5 anos, sei lá. Porque, querendo ou não, eu não deixo nada guardado. Tudo que eu gravo, cara, tá aqui no YouTube. Porque quando eu posto um vídeo, no outro dia, quando eu vou postar o próximo vídeo, eu excluo o vídeo anterior. Então, e eu excluo todas as coisas da minha galeria também. Então, a única forma de no futuro eu ver o meu passado tá sendo aqui no YouTube, entendeu? Eu tô fazendo um negócio muito legal, cara. Claro, tipo, algumas fotos importantes, assim, claro que eu deixo, óbvio que eu deixo guardado. Mas, por exemplo, esses vídeos que eu gravo, sei lá, tomando café,
passeando, acelerando o carro, eu deixo tudo aqui no YouTube, entendeu? Minhas operações, cara, tá tudo registrado aqui no YouTube, entendeu? Isso que é o legal. E daí, eu comecei a gravar os vídeos só no intuito de deixar registrado, só que, consequentemente, foi chegando muita gente. Tipo assim, eu fiquei literalmente muito surpreso. Eu não imaginava que ia chegar esse tanto de gente, entendeu? Então, lendo os comentários no dia a dia, conversando com as pessoas lá no meu Instagram, eu notei, cara, que eu podia fazer a diferença. E eu estou fazendo a diferença. Só com esses vídeos gratuitos que nada mais é do que registrando a minha vida, ligando a câmera sem roteiro, falando aqui dia após dia. E nisso já faz mais de 120 dias que eu posto vídeo, literalmente todo dia registrando a minha rotina. E pessoal, eu não tenho nem palavras para agradecer. Nossa, cara, eu tenho um carinho imenso por vocês, entendeu? Vocês me motivaram a continuar postando. Teve dias ali que eu não queria registrar minha rotina, entendeu? Mesmo eu falando que eu ia registrar minha rotina todo dia, teve dias que não dava vontade de ligar a câmera. O que me motiva é os comentários positivos. Tipo, José, por favor, cara, não para de postar vídeo. José, graças a você, eu mudei minha visão de mercado. José, você mudou minha vida, entendeu? José, eu passei na mesa proprietária graças a você. José, isso é graças a você. Cara, isso é um peso muito enorme e me dá uma motivação muito enorme de continuar, só continuar. Então, todo dia eu tenho duas opções. Registrar a minha vida em um vídeo de 2 minutos, onde eu filmo eu tomando café, comendo, cara, fazendo qualquer outra coisa e não passando informação. Eu tenho outra opção de registrar a minha vida e ao mesmo tempo passar um pouco do meu conhecimento, porque eu sei que eu tô fazendo a diferença, entendeu? Se não tivesse ninguém assistindo, acho que eu só registraria aí a minha vida, como eu falei. Mas como tem muita gente assistindo, cara, muito mais do que eu imaginava que eu poderia alcançar, aí eu já fico, pô, eu vou registrar a minha vida, mas eu vou passar um conteúdo de valor. E, cara, eu não tenho nem palavras para agradecer o tanto que vocês me motivam aí a continuar postando, o tanto que vocês me mandam de mensagens positivas. E do fundo do meu coração, pessoal, eu espero um dia poder encontrar vocês pessoalmente, a gente trocar ideia pessoalmente, a gente ver a evolução de vocês pessoalmente, dar uma volta de carro, comer um churrasco, jogar uma bola, cara, fazer qualquer coisa. Eu espero do fundo do meu coração um dia eu possa encontrar vocês e a gente trocar ideia. E eu espero contribuir na evolução de trade de vocês, tá? Que eu sei que eu já passei por todos os processos, hoje eu vivo do trade. Eu sei que é extremamente difícil, não é nem um pouco fácil. O conteúdo que tem na internet, infelizmente, é um conteúdo tóxico, onde o foco é só passar a perna no pessoal, vender cursos, mentorias, onde não agrega de fato em nada na sua vida. Então, cara, se eu tô conseguindo te ajudar com os vídeos da minha vida que eu registro aqui diariamente, entendeu? Eu fico muito feliz. E é isso aí, pessoal. Então é isso, pessoal. Agora eu vou dar um foco para montar o PDF que eu falei ali resumido, né? Provavelmente aqui na descrição vai estar o link do PDF, assim como nos vídeos anteriores eu deixei o link dos outros PDFs, né? Que eu falei sobre o mapa mental, sessões de Forex, né? Enfim, vocês já sabem que vocês assistiram os vídeos anteriores, né? Se você chegou agora nesse vídeo, cara, assiste os vídeos anteriores que, cara, esses vídeos que eu posto no dia a dia valem mais que muita mentoria de 5, 20 mil reais, muito curso, muita comunidade, entendeu? É muito, muito, muito de extrema, muito valioso esses conteúdos, entendeu? Então, assiste os vídeos anteriores também, que eu garanto que você não vai se arrepender. Me siga lá no Instagram, fxjoseag, tá? Esse vídeo eu vou deixar mais focado nessa parte ali que eu expliquei os tópicos, né, das vias do nosso cérebro, algumas questões químicas, né? E o contexto gráfico eu vou explicar no vídeo de amanhã, fechou? Vou mostrar o gráfico, vou mostrar o que se passou também na sessão da Ásia, mas eu já dando um resumo, eu tava olhando os gráficos aqui, está totalmente acumulado, então eu decidi dar um foco para criar isso aqui para vocês, fechou? Então, me siga lá no Instagram, é o mesmo nome do meu canal, fxjoseag, tá? Dê o like, se inscreva no canal e tamo junto, rapaziada. Vamos acompanhando que nos próximos dias, talvez, eu vou me mudar e vou registrar tudo aqui para vocês, fechou? Então, bora que bora. Até o próximo vídeo, tamo junto.